Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema assim com poder gigantesco, mas que nem sempre a gente percebe: as compras públicas. É verdade. E mais especificamente, como a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, está tentando, digamos, virar essa chave. Exato. Uma mudança importante. E não é só para conseguir o melhor preço, né? O artigo 11 já dá o tom. Buscar a proposta mais vantajosa, claro, mas também garantir isonomia, competição justa, evitar sobrepreço e, aqui o ponto para gente, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Parece uma baita mudança de foco, não acha? Sem dúvida alguma. Esse finalzinho aí, incentivar inovação e desenvolvimento sustentável, é onde a lei mostra uma cara nova mesmo. Uhum. Não é mais só eficiência administrativa, sabe? Ou só economia. É usar o poder de compra do Estado, que é enorme, como alavanca. Uma alavanca estratégica para objetivos maiores, sociais, ambientais. E para a gente entender como isso funciona, como isso se desenrola na prática, a gente está se baseando aqui no Manual de Orientações e Boas Práticas na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. É um material oficial do gov.br, feito para guiar os gestores públicos nessa nova fase. Exato. E antes de entrar nos artigos da lei mesmo, talvez seja bom lembrar rapidinho o que é esse tal de desenvolvimento sustentável, né? Boa ideia. Aquela definição clássica que vem lá do relatório Brundtland, de 87, e que ecoa até hoje nos relatórios do IPCC, por exemplo, é basicamente suprir as nossas necessidades agora, no presente, sem ferrar com a capacidade das futuras gerações de fazerem o mesmo. Certo. É buscar um equilíbrio, sabe, entre o ambiental, social e o econômico, os três pilares. E como essa ideia, que parece um pouco abstrata, aterrissa no chão de fábrica da licitação? Aí entra a contratação sustentável, né? Isso. Organismos internacionais tipo a UNES e a Comissão Europeia definem como aquele processo de compra que leve em conta não só o preço, mas os impactos ambientais e sociais. Isso é importante, ao longo de todo o ciclo de vida do produto ou serviço. Todo o ciclo de vida, da extração da matéria-prima até o descarte. Exatamente, da matéria-prima ao descarte. E entender por que isso é tão relevante nas compras públicas é, assim, fundamental. O governo, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, é um comprador gigante. É muito dinheiro circulando. Muito. Então, direcionar esse volume de compras pode ser uma ferramenta poderosíssima para moldar mercados, para impulsionar tecnologia limpa, para promover o uso eficiente de recursos e também para fomentar equidade social. Como assim, equidade social? Pense em inclusão de gênero, de pessoas com deficiência, de grupos minoritários nas empresas contratadas. A própria AGU, a Advocacia Geral da União, tem um Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para ajudar os órgãos nisso. Entendi o conceito, a importância, agora vamos ao que interessa. Como a Lei 14.133 pega essa ideia bonita de sustentabilidade e transforma em regra, em coisa concreta para quem compra e para quem vende para o governo? Olha, a lei realmente abraça essa preocupação de um jeito bem transversal, sabe? Ela ataca a sustentabilidade em várias frentes. Começa lá nos princípios. O artigo 5º já bota o desenvolvimento nacional sustentável no meio dos outros princípios da licitação. Depois vai para as regras do jogo mesmo. O artigo 144, por exemplo, permite usar critério de sustentabilidade ambiental e social como, digamos, fator de competitividade. E eu vi que isso pode ser até critério de desempate. Isso pode mudar o jogo, né? Exatamente. O artigo 60 menciona o desenvolvimento sustentável como critério para desempatar propostas iguais. E de uma forma bem interessante, até progressista, inclui também ações de equidade entre homens e mulheres no trabalho como critério. Nossa, que legal, isso da equidade de gênero. É bem relevante. E, além disso, a lei traz exigências sobre o que vai ser contratado. Os artigos 25 e 147 falam de requisitos ambientais nos editais, nos contratos. E o artigo 18 menciona a logística reversa. Logística reversa, que é basicamente a empresa pensar em como o produto vai ser recolhido e descartado ou reciclado lá no fim da vida útil, certo? Perfeito, é isso mesmo. E tem mais, a lei ainda abre umas portas para contratar direto, sem licitação,
entidades que já têm um pé no social ou no ambiental. Ah, é? Como assim? O artigo 75 é um bom exemplo. Ele permite dispensar licitação para contratar, digamos, associações de catadores de recicláveis. Ou então, entidades que aplicam tecnologias sociais para levar água para quem precisa. Entendi. Contratação direta com foco social. Exato. E para fechar esse pacote, os artigos 92 e 116 reforçam que dá para colocar cláusulas no contrato exigindo que a empresa contratada tenha políticas de inclusão social. Uau, parece um conjunto bem robusto de ferramentas, mas botar isso em prática. Fico pensando num gestor de um município pequeno, sabe? Com equipe enxuta. Não deve ser simples. Como é que garante que esses critérios sejam objetivos? Que não virem só mais burocracia ou até brecha para aquele greenwashing, sabe? Falar que é verde sem ser. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A lei exige, e o manual que você mencionou reforça muito isso, os critérios de sustentabilidade têm que ser objetivos e definidos claramente desde o comecinho do planejamento. Ah, desde o planejamento. Sim, começa lá no ETP, o Estudo Técnico Preliminar, que é onde se analisa a necessidade da compra. Depois, se detalha no termo de referência, o TR, que descreve o que vai ser comprado. E, óbvio, tudo isso tem que estar bem claro no edital. E como comprovar? Os critérios precisam ser mensuráveis e comprováveis. Pode ser por certificação reconhecida, tipo ISO 14001, sabe? Ou rótulos ambientais, laudos técnicos, até demonstração prática, dependendo do caso. O ponto-chave é o planejamento estratégico. Pensar nisso no Plano de Contratações Anual, o PCA. Aí a sustentabilidade entra desde o início, e não como um remendo de última hora. Faz sentido. E a gente já está vendo isso acontecer. Tem exemplos de editais que já estão incorporando essas pautas de um jeito mais, assim, concreto. Sim, os exemplos ajudam a gente a visualizar, né? Vamos pegar algumas áreas. Transição energética, por exemplo. Com a Lei da Geração Distribuída, a 14.300 de 2022, a gente está vendo mais editais para contratar energia limpa. Ah, tipo energia solar. Exato. Teve um caso interessante, o Pregão 10 de 2024, do Conselho da Justiça Federal. Era para alugar uma usina fotovoltaica. A justificativa no termo de referência era dupla: economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, cumprir metas de sustentabilidade. Entendi. O edital exigia seguir normas de um manual de sustentabilidade que eles tinham lá, e também declarações específicas da empresa sobre as práticas sustentáveis dela. Bem direto ao ponto. Uma aplicação clara. E na área de agricultura sustentável e segurança alimentar, como a lei dá essa força para práticas melhores? Aqui o foco costuma ser duplo. Apoiar a agricultura familiar, seguindo a Lei 11.326, e também os produtores de orgânicos, da Lei 10.831. Um exemplo legal foi uma chamada pública, a número 01 de 2024, do Instituto Federal do Pará. O objetivo era comprar comida da agricultura familiar para o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar. Ah, para o PENAI, importante. Muito. E o edital tinha uma ordem de prioridade bem definida, olha só. Primeiro, assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas. Depois, produtores orgânicos. Aí vinham os grupos formais antes dos informais. E quem tinha ADAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, tinha preferência. ADAP, que é aquele documento essencial para o agricultor familiar, né? Exatamente. E para poder participar, o agricultor tinha que apresentar CPF, ADAP física e uma declaração garantindo que ele mesmo tinha produzido aquilo. Isso mostra como a compra pública pode fortalecer cadeias produtivas específicas e grupos sociais. Com certeza. Mudando de assunto. E a gestão de resíduos sólidos? O lixo nosso de cada dia. Pois é. Aqui quem manda é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Coleta seletiva, dá o destino certo para cada tipo de lixo e aquela logística reversa que a gente falou. Certo. Um exemplo foi um pregão da URCS, o 26 de 2024, para contratar a coleta e destinação de resíduos da universidade. O edital detalhava bem a necessidade de separar o lixo na origem e de ter um manejo seguro, garantindo que cada tipo de resíduo fosse tratado do jeito certo, ambientalmente falando. E nas cidades? No planejamento urbano, na mobilidade?
como a lei influencia a urbanização e mobilidade sustentável? Aí a gente olha para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587 de 2012. Ela guia as ações para ter um planejamento mais integrado com menos emissão de poluentes. Uhum. Um exemplo que chamou a atenção veio de Curitiba, uma concorrência do IPUC, a 002 de 2023, para construir o terminal Capão da Embuia. O projeto não só previa integrar com o BRT, o sistema de ônibus deles, mas exigiu o uso de BIM. BIM. O que é isso? Building Information Modeling. É tipo criar um modelo 3D super detalhado e inteligente da construção. Ajuda a otimizar material, prever custo, planejar a operação futura. Tudo de um jeito mais eficiente e, por consequência, mais sustentável. Interessante essa tecnologia. Falando em eficiência e planejamento, a inclusão social de forma mais geral também está na pauta, né? Sim, a lei tenta conversar com outras leis importantes, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 e o da Pessoa Idosa, a 10.741. A acessibilidade vira um requisito meio que geral. Certo. Um exemplo bem claro disso é o edital do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, para 2026-2029. Ele obriga as editoras, como condição para participar, a fornecer os livros também em formatos acessíveis, para garantir que alunos com deficiência visual, por exemplo, possam usar o material. Fundamental isso. E essa preocupação social vai além, né? Chega numa pauta super atual. Equidade racial e de gênero, certo? Corretíssimo. Essa é uma área que tem tido avanços na regulamentação. Tem um decreto recente, o 11.430 de 2023, Sim. que regulamentou a exigência de um percentual mínimo de mão de obra de mulheres vítimas de violência doméstica em certos contratos de serviço. E já tem exemplo prático disso. Tem sim. Um pregão da UFPR, o 107 de 2023, para contratar serviços terceirizados, o edital exigia que a empresa vencedora reservasse 8% das vagas para mulheres nessa situação. E não era só falar que ia fazer, tinha que comprovar todo mês. Aqui não é só critério de desempate, vira obrigação no contrato mesmo. Nossa, é um leque bem amplo de mecanismos para sustentabilidade e inclusão. Mas a modernização da Lei 14.133 não para por aí, né? Tem também um foco muito forte em digitalização e inovação. Como é que a tecnologia está redesenhando as compras públicas? Ah, com certeza. A lei tem um DNA digital muito forte. A regra agora é, preferencialmente, tudo por meio eletrônico. Para dar mais agilidade, segurança jurídica e, principalmente, transparência. Transparência. E a grande vitrine disso é o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Foi criado pelo artigo 174. Imagina um grande site centralizado onde você acha tudo: edital, contrato, plano de contratação, cadastro de fornecedor, painel de preço. Tudo num lugar só. Tudo num lugar só. É tipo o diário oficial das licitações, só que digital e muito mais completo. Qualquer pessoa pode acessar. Isso fortalece demais o controle social. E além desse portal nacional, o governo federal tem suas próprias ferramentas digitais, imagino. Sim, tem todo um ecossistema digital que gira em torno do compras.gov.br. Coisas como o Catálogo Eletrônico de Padronização, o CEP, que tenta padronizar itens comuns para facilitar a compra. Tem os sistemas ETP Digital e TR Digital para ajudar o gestor a fazer aqueles documentos de planejamento de um jeito mais estruturado. E o CICAF, que é o Cadastro Unificado de Fornecedores. Agiliza muito a parte de verificar os documentos da empresa, a habilitação, como diz o artigo 87. Essa digitalização toda parece trazer ganhos bem claros de eficiência. Mas e a outra ponta que o artigo 11 fala? O incentivo à inovação. Como é que a lei tenta estimular a solução nova e não só comprar o mesmo de sempre, o feijão com arroz? Isso é fascinante. A lei tenta romper um pouco com a inércia, sabe? Tenta buscar ativamente soluções que talvez o mercado nem ofereça ainda de forma padrão. E faz isso de vários jeitos. Como, por exemplo? Primeiro, o próprio artigo 11, que a gente já falou, coloca incentivar a inovação como objetivo central. Depois vem os mecanismos concretos. O artigo 26, por exemplo, permite criar uma margem de preferência para bens e serviços que sejam resultado de inovação tecnológica feita aqui no Brasil. Uma vantagem para quem inova. Exato. E criar uma modalidade nova de licitação,
O diálogo competitivo, artigo 32. É pensada para situações complexas, quando a administração não sabe direito qual é a melhor solução técnica e precisa literalmente dialogar com o mercado para construir essa solução, especialmente se envolver em inovação tecnológica ou técnica. Diálogo competitivo. E tem também os contratos de eficiência, artigo 39. Aqui a empresa ganha com base na economia que a solução inovadora dela gera para a administração. O critério para escolher a empresa é o maior retorno econômico, bem focado em resultado. Esse diálogo competitivo parece interessante, mas deve ser complexo de aplicar na prática. Tem outras formas de contratar inovação, talvez mais diretas? Tem sim. O artigo 75, aquele das dispensas de licitação, no inciso V, permite contratar direto entidades para fazer pesquisa e desenvolvimento, com base na Lei de Inovação, a 10.993. Pender direto. Isso. E outro mecanismo é o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, artigo 81. A administração lança um chamado e a iniciativa privada apresenta, por conta e risco dela, estudos e projetos de soluções inovadoras para um problema que o governo tem. O governo pede ajuda para o mercado apresentar ideias. Basicamente isso. E não dá para esquecer do Marco Legal das Startups, a Lei Complementar 182 de 2021, que o manual também cita. Ela cria um ambiente mais favorável para essas empresas de tecnologia participarem de licitações específicas para elas. Realmente, são várias portas se abrindo para o novo e ligando isso com outro pilar importante que a gente mencionou. A lei também mantém ou até reforça o olhar para os pequenos negócios, para as microempresas, as MEs, e empresas de pequeno porte, as EPPs. Com toda certeza. A Lei 14.133 fez questão de trazer para dentro dela, lá no artigo 4º, todo aquele capítulo de tratamento diferenciado e favorecido para as MPEs que já estava na Lei Complementar 123, de 2006, nos artigos 42 a 49. Então os benefícios continuam valendo. Não só continuam valendo, como agora fazem parte da regra geral da nova Lei de Licitações, ganharam ainda mais força. Então, para o dono de uma pequena empresa que está ouvindo a gente pensando, será que agora vai? Será que eu tenho chance de vender para o governo? O que isso quer dizer na prática? Quais são as vantagens? Olha, são algumas vantagens competitivas bem importantes. Uma que ajuda muito é a regularidade fiscal e trabalhista tardia. Como assim tardia? A MPE só precisa provar que está em dia com o imposto, com INSS, FGTS, essas coisas, na hora de assinar o contrato. Não precisa ser já na fase de habilitação, quando entrega os documentos. E se tiver alguma pendência, um probleminha, ela ganha um prazo para regularizar. Não é eliminada de cara. Isso ajuda muito no fluxo de caixa, imagino. Demais. Outro benefício clássico é o empate ficto. Se uma MPE empata com uma empresa grande, ou se a proposta dela fica um pouquinho acima até 10% em concorrência, ou 5% no pregão, ela tem o direito de dar um lance final, cobrir a oferta da grande e levar à licitação. O famoso desempate a favor da pequena. Exatamente. E continua existindo a possibilidade de fazer licitações exclusivas só para MPEs, quando o valor dos itens ou das cotas fica dentro de um limite. Licitação só para elas competirem entre si. Isso. E também pode ter exigência de subcontratação. Em contratos maiores, o governo pode obrigar a empresa vencedora a subcontratar uma parte do serviço ao fornecimento com uma MPE. Interessante. E tem a dispensa por valor também, né? Sim, um ponto bem prático. A dispensa de licitação por valor. Artigo 75, incisos I e 2. Os limites para contratar direto sem precisar licitar são maiores para MPEs. Hoje, em 2024, está em torno de R$ 125 mil para obras e serviços de engenharia e uns 62 mil para outras compras e serviços. Lembrando que esses valores são atualizados, tá? Certo. E são valores consideráveis para muita MPE. Com certeza. E esses valores ainda dobram se quem está contratando for um consórcio público ou uma agência executiva. E vale lembrar mais uma coisa que ajuda não só as MPEs, mas a competição em geral, a obrigação de dividir o objeto da licitação em lotes, sempre que for possível técnica e economicamente. Artigo 40, parágrafo 2º. Dividir em partes menores. Exato.
Assim, uma empresa menor que talvez só faça uma parte do serviço consegue participar. E também ajuda a aproveitar melhor o que o mercado local tem para oferecer. Certo. Bom, a gente percorreu bastante coisa. Sustentabilidade, inovação, digitalização, apoio às MPS. Se a gente fosse tentar amarrar tudo isso, sintetizar a grande mensagem por trás dessas mudanças todas na Lei 14.133, qual seria? Olha, eu acho que a síntese é que essa lei tenta posicionar as compras públicas não mais como uma coisa assim meramente burocrática, sabe? Ou só administrativa, mas como uma política pública mesmo, uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta para quê? Para impulsionar o país em 3 direções bem claras, eu diria. Primeiro, um desenvolvimento mais sustentável, que olha para o ambiental, para o social e para o econômico de forma integrada. Segundo, para acelerar a inovação e a transformação digital, tanto no governo quanto nas empresas que vendem para ele, buscando mais eficiência, mais transparência. Certo. E terceiro, para fortalecer a nossa base de empresas, especialmente as micro e pequenas, distribuindo melhor as oportunidades que o gasto do governo gera. Uma visão bem ambiciosa, né? E muito conectada com os desafios que a gente vive hoje. Exatamente. E isso, claro, leva a gente para uma reflexão final talvez um pouco mais provocadora. Manda. A lei desenha um caminho muito promissor. Tem diretrizes, tem mecanismos modernos. Os exemplos que a gente citou mostram que já tem gente aplicando, já tem órgãos fazendo acontecer. Mas o grande desafio é isso chegar na ponta, né? É a implementação ser efetiva no Brasil inteiro. A capilaridade. A capilaridade. Será que a cultura administrativa que a gente tem, muitas vezes focada só no menor preço, com medo de arriscar, será que ela vai conseguir absorver essa mudança de mentalidade? E a capacitação? São milhares de agentes públicos lidando com licitação todo dia. O próprio manual fala da importância da capacitação. Será que ela vai ser suficiente? Vai chegar a tempo? É uma dúvida pertinente. Fica essa questão no ar, né? Como é que a gente vai monitorar os resultados práticos disso e se daqui a uns anos a gente vai poder dizer que essa lei realmente transformou, consolidou uma nova forma de fazer contratação pública no Brasil? Fica aí pra gente pensar. Uma provocação e tanto para a gente encerrar. Muito obrigado por essa análise tão detalhada, por conectar tantos pontos importantes dessa nova lei. Foi ótimo. E eu que agradeço o convite, foi um prazer discutir esse tema. E para quem quiser se aprofundar, as fontes que a gente usou como base para essa conversa vão estar disponíveis na descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.